E se eu dissesse que existe um olho no espaço, capturando luz que viajou bilhões de anos até chegar aqui? Luz que partiu de estrelas já extintas, cruzou nebulosas colossais e sobreviveu a colisões cósmicas. Tudo para contar uma história escrita antes mesmo da Terra existir. Uma máquina que enxerga além do tempo, revelando segredos que desafiam nossa imaginação, galáxias bebês nascidas no alvorecer do universo, buracos negros devorando estrelas e planetas onde chove vidro derretido. Não, isso não é ficção científica. É a realidade dos telescópios espaciais. Gigantes silenciosos que orbitam longe da poluição luminosa da Terra, onde o céu não pisca e o silêncio é tão profundo que você ouviria o grito do Big Bang se ele não estivesse amortecido pelo vácuo. E o mais incrível? Essas máquinas foram construídas por mãos humanas, peças montadas em laboratórios, testadas em câmaras de vácuo e lançadas ao espaço em foguetes que parecem frágeis contra a imensidão cósmica. Hoje, você vai descobrir como esses olhos artificiais reescreveram tudo o que sabemos sobre o universo. E porque, graças a eles, cada foto do espaço é uma máquina do tempo que nos leva a lugares onde nenhum ser humano jamais pisará. Prepare-se em alguns minutos, seu conceito de realidade nunca mais será o mesmo. Pausa dramática. Vamos começar. Em 1990, a NASA lançou um telescópio que prometia revolucionar a astronomia, mas havia um problema. Seu espelho de 2,4 metros, polido por anos com precisão microscópica, estava quebrado, não por uma rachadura, mas por um erro de cálculo menor que 1/50 da espessura de um fio de cabelo. Um defeito chamado aberração esférica, uma falha que transformou as primeiras imagens do Hubble em manchas borradas, como tentar enxergar o universo através de óculos embaçados. A imprensa não perdoou. Telescópio de 2,5 bilhões de dólares é um fracasso cósmico. Manchetes gritavam. Cientistas choraram ao ver anos de trabalho ameaçados. A NASA, ironicamente, virou piada. Por que gastaram tanto num espelho que não enxerga nem a Lua? Mas em meio ao caos, surgiu um plano audacioso: enviar astronautas para fazer uma cirurgia espacial no Hubble. Em dezembro de 1993, a missão STS-61 decolou com um time de elite, entre eles Story Musgrave, um astronauta de 58 anos que treinou até em piscinas para simular cada movimento no vácuo. Durante 5 dias de caminhadas espaciais, eles substituíram câmeras, instalaram o COSTAR, um sistema de lentes corretivas do tamanho de um frigobar, e ajustaram o espelho defeituoso com ferramentas feitas sob medida. Foi como trocar a retina de um olho gigante, enquanto flutuava a 600 quilômetros de altitude. O resultado? Quando as primeiras imagens corrigidas chegaram à Terra, um técnico da NASA exclamou: "É como tirar a venda da humanidade!" De repente, galáxias a 12 bilhões de anos-luz surgiram em detalhes cristalinos. O Hubble capturou a pilares da criação na nebulosa da Águia, colossos de gás onde estrelas nascem, e mapeou a dança violenta de buracos negros sugando matéria. Ele até ajudou a calcular a idade do universo, 13,8 bilhões de anos, com margem de erro de 1%. Mas o Hubble tinha um limite físico. Ele não enxergava infravermelho. Imagine tentar entender uma orquestra ouvindo apenas os violinos. É assim que os astrônomos se sentiam. A luz infravermelha é a chave para ver através de nuvens de poeira cósmica e observar as primeiras galáxias, cuja luz se esticou para comprimentos invisíveis ao Hubble durante sua jornada de bilhões de anos. Foi essa limitação que deu origem a uma pergunta ousada:
E se criássemos um telescópio que enxergasse o calor do universo? Um observatório frio o suficiente para não cegar a si mesmo com sua própria radiação. Assim nasceu o James Webb. Não um substituto, mas um viajante do tempo capaz de ver o primeiro clarão das estrelas. E talvez a primeira assinatura de vida alienígena. Enquanto o Hubble nos mostrou como o universo evoluiu, o Webb promete revelar quando tudo começou. Mas isso é história para o próximo capítulo. 25 de dezembro de 2021. Enquanto o mundo celebrava o Natal, um foguete Ariane 5 decolava da Guiana Francesa, carregando o presente mais caro da história. O telescópio James Webb, um colosso de 10 bilhões de dólares. Mas havia um dilema: como enfiar um espelho de 6,5 metros, maior que um ônibus escolar e revestido com ouro puro para refletir luz infravermelha, dentro de um foguete de 5 metros de diâmetro? A resposta veio de uma arte milenar, origami. Engenheiros da NASA dobraram o Webb como um pássaro de papel cósmico. Seus 18 segmentos hexagonais de berílio, um metal leve usado em satélites, foram cuidadosamente empilhados. O escudo térmico feito de 5 camadas de Kapton, um plástico mais fino que um fio de cabelo, foi prensado em dobras precisas. Até os painéis solares e a antena foram compactados como peças de Lego. Tudo para caber num espaço equivalente a uma garagem pequena. Mas o verdadeiro desafio começou após o lançamento. Durante 29 dias, o Webb realizou uma coreografia autônoma no vácuo, com 344 pontos únicos de falha, etapas que, se uma desse errado, condenariam a missão. Primeiro, desdobrou seu painel solar para obter energia. Depois, libertou-se da estrutura do foguete como uma borboleta saindo do casulo. O momento mais crítico? A abertura do escudo térmico. Imagine desembalar um guarda-chuva do tamanho de uma quadra de tênis, no espaço, sem que as camadas se toquem. Sensores a bordo mediram cada movimento com precisão de micrômetros. Uma das camadas quase rasgou ao se enganchar em um parafuso solto, mas, por sorte, a tensão se dissipou. Quando o escudo finalmente se esticou, os cientistas na Terra soltaram gritos de alívio. O telescópio agora estava blindado contra o calor do Sol, resfriado a menos 223 graus Celsius. Então veio o desdobramento do espelho. Os 18 hexágonos dourados, presos por braços mecânicos, começaram a se alinhar. Cada segmento tinha motores minúsculos para ajustes nanométricos, equivalentes a mover um grão de areia na Lua a partir da Terra. Foram meses de calibração até que, em 11 de março de 2022, o Webb mirou suas lentes para uma estrela solitária na Ursa Maior e capturou uma única foto. O resultado? Um mosaico de 18 manchas brilhantes, cada segmento refletindo a mesma estrela. Era a prova de que o espelho estava alinhado. Mas a verdadeira magia veio em julho de 2022, quando a NASA divulgou as primeiras imagens científicas. A nebulosa de Carina revelou pilares da destruição, torres de gás onde estrelas jovens explodem como fogos de artifício cósmicos. O quinteto de Stefan mostrou galáxias em colisão, suas caudas de gás se arrastando por milhões de anos-luz, como dançarinas em um balé gravitacional. A imagem mais arrepiante, porém, foi o campo profundo do Webb, um grão de areia no céu. Onde telescópios anteriores viam escuridão, o Webb revelou milhares de galáxias. Entre elas, a Gliese Z13, uma mancha vermelha que existia apenas 300 milhões de anos após o Big Bang. Sua luz, emitida há 13,4 bilhões de anos, viajou até nós enquanto a Terra nem existia. Mas o Webb não para por aí.
Ele já analisou a atmosfera do exoplaneta WASP-96b, detectando vapor d'água e nuvens de silicato, um céu onde chove vidro derretido. E em 2023, descobriu moléculas orgânicas em uma galáxia a 12 bilhões de anos-luz, provando que os ingredientes da vida estavam presentes quase no início do universo. O segredo do Webb? Ele não é apenas um telescópio, é uma máquina do tempo. Enquanto você assiste a este vídeo, ele está capturando fótons que partiram de estrelas quando a Via Láctea era um bebê cósmico. E isso é só o começo. Nos próximos anos, o Webb vai caçar bioassinaturas em exoplanetas e desvendar como as primeiras galáxias acenderam suas luzes na escuridão primordial. Mas como um telescópio tão frágil sobrevive no espaço? A resposta está em sua órbita. O Webb não gira em torno da Terra. Ele está estacionado no ponto de Lagrange L2, a 1,5 milhão de quilômetros de distância, onde a gravidade do Sol e da Terra se equilibram. Lá, ele flutua em eterno crepúsculo, protegido pela sombra do escudo térmico, um vigia solitário, espiando o passado para iluminar nosso futuro. Agora, a pergunta que vale 10 bilhões de dólares: o Webb pode encontrar vida alienígena? Ele já analisou atmosferas de exoplanetas como K2-18b, um mundo aquático a 120 anos-luz da Terra, onde detectou vapor d'água, metano e até possíveis traços de dimetilsulfito, uma molécula que na Terra é produzida por fitoplâncton. São pistas tentadoras, mas não definitivas. O problema é que o Webb não enxerga esses planetas diretamente. Ele os estuda indiretamente, analisando a luz da estrela hospedeira que atravessa suas atmosferas. É como deduzir o conteúdo de um livro pela sombra de suas páginas contra uma janela. Para encontrar vida, precisamos de imagens diretas. Fotografar um ponto azul em outro sistema solar. É aí que entra o Habitable Worlds Telescope, HHWT, um projeto audacioso que fará o Webb parecer uma luneta de brinquedo. Com um espelho ultra-leve de 15 metros, mais que o dobro do Webb, o HHWT será equipado com um coronógrafo de precisão atômica, capaz de bloquear 99,9999% da luz da estrela hospedeira. Imagine apagar um holofote para ver um vagalume pousado nele. Essa é a escala do desafio. O HWT não está sozinho nessa missão. Ele fará parceria com um Starshade, uma estrutura em forma de girassol do tamanho de um estádio, posicionada a 50 mil quilômetros de distância no espaço. Juntos, eles criarão uma sombra artificial, permitindo que o telescópio capture a luz tênue de um planeta rochoso na zona habitável, onde água líquida pode existir. O alvo? Procurar bioassinaturas como oxigênio, ozônio e a combinação de metano e CO2, que na Terra só coexistem devido à vida. Mas como distinguir um planeta vivo de um mundo estéril? A resposta está nos padrões sazonais. Se o HHWT detectar mudanças regulares na cor de um planeta, como o surgimento de tons de verde na primavera boreal terrestre, será um indício de flora alienígena. Ou, se espectrógrafos capturarem pulsos rápidos de oxigênio, pode ser sinal de atividade microbiana em escala global. Os desafios são colossais. O espelho de 15 metros do HWT terá que ser lançado dobrado, como o Webb, mas com dobras ainda mais complexas. Materiais inovadores, como compósitos de carbono nanoestruturados, estão sendo testados para evitar deformações sob o frio extremo do espaço. E mesmo com tecnologia de ponta, uma imagem direta de uma Terra 2.0 será um pixel borrado. Mas nesse pixel estará contida a resposta para uma das maiores questões da ciência. Imagine, em 2030, uma conferência da NASA anuncia a primeira foto de Próxima Centauri B,
um planeta rochoso a 4,2 anos-luz de nós. Na tela, um ponto azul pálido, envolto em nuvens brancas. Dados espectrais revelam picos de oxigênio, 21%, como na Terra, e metano persistente. A comunidade científica entra em frenesi. É possível que alguma forma de vida, mesmo microbiana, esteja mantendo essa atmosfera em equilíbrio químico impossível, sem biologia. Mas a cautela é necessária. Em 2040, o HWT pode nos surpreender com um planeta onde florestas de cristal refletem a luz de uma anã vermelha, ou oceanos de amônia abrigam criaturas desconhecidas. E se encontrarmos tecnossignaturas, como poluição industrial ou luzes urbanas, a humanidade enfrentará uma crise existencial. Somos especiais ou apenas mais um elo em uma teia cósmica? Enquanto isso, o Webb segue na linha de frente. Em 2025, ele investigará TRAPPIST-1e, um exoplaneta do tamanho da Terra com potencial para oceanos. Se detectar clorofila alienígena, uma assinatura de fotossíntese, a corrida para construir o HWT se tornará uma prioridade global. Governos e empresas privadas já estão investindo em foguetes reutilizáveis para lançar componentes do telescópio, enquanto startups desenvolvem IA para analisar os petabytes de dados que o HWT gerará. O sonho é claro. Antes de 2050, teremos um catálogo de mundos habitáveis, cada um com sua própria história escrita em espectros de luz. E talvez, em uma dessas listas, esteja o endereço cósmico de nossos vizinhos galácticos. Quando isso acontecer, você assistindo este vídeo, poderá testemunhar o dia em que a humanidade perceberá, finalmente, que não estamos sós. Se você quer estar na primeira fila dessa revolução, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Na próxima semana, exploraremos como os fungos de Marte, sim, é uma teoria real, podem redefinir nossa busca por vida. Até lá, lembre-se, cada estrela no céu não é apenas uma luz, é um sol, um sistema solar e talvez um lar. Se cada telescópio é uma máquina do tempo, então estamos vivendo a era de ouro da astronomia. Do Hubble ao Webb, cada descoberta é um lembrete. O Universe não só nos surpreende, mas nos conecta, seja através de átomos formados em estrelas mortas, ou da mesma curiosidade que moveu Galileu a apontar sua luneta para o céu. E essa jornada não é só dos cientistas. Você faz parte dela. Cada curtida deste vídeo alimenta algoritmos que levam ciência a quem nunca sonhou com galáxias. Cada inscrição no canal é um voto de confiança para quebrar barreiras entre o complexo e o cotidiano. Na próxima terça, revelaremos como o Webb encontrou um planeta com oceanos de lava e auroras alienígenas. E sua interação hoje define se esse vídeo chegará a milhões. Não é só sobre espaço, é sobre legado. Daqui a décadas, quando seus netos estudarem a primeira foto de um exoplaneta habitável, eles perguntarão: "Vovô, você estava lá quando isso aconteceu?" E você poderá responder: "Sim, e ajudei a contar essa história." Afinal, como dizia Carl Sagan, em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto, e esse algo pode estar a um clique de distância. Nome do canal: Desconectando, mas nunca parando de explorar. Até a próxima, e mantenham os olhos nas estrelas.